A Bíblia é um dos livros mais lidos e estudados de toda a história da humanidade. Composta por dezenas de livros, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, ela guarda inúmeros segredos, curiosidades e detalhes históricos que nem sempre são percebidos numa leitura comum. Você sabia, por exemplo, que o versículo mais longo da Bíblia está no livro de Ester? É o capítulo 8, versículo 9. Ele contém 90 palavras em português e é um exemplo de como o texto bíblico pode ser detalhado e repleto de significados. Outra curiosidade pouco conhecida está relacionada com o livro mais antigo da Bíblia. Embora Gênesis venha primeiro, acredita-se que o livro de Jó tenha sido escrito antes dele. Jó é considerado um dos livros mais profundos e filosóficos da Bíblia, com questionamentos existenciais e espirituais que desafiam o leitor a refletir sobre sofrimento, fé e justiça divina. Você sabia que há um versículo que está exatamente no centro da Bíblia? Muitos estudiosos consideram o Salmo 118:8 como o versículo central. Ele diz: "É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem." Coincidência ou não, essa mensagem de confiança resume muito do que a Bíblia ensina sobre fé e dependência de Deus. Há também personagens misteriosos e pouco falados. Um deles é Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece brevemente em Gênesis, mas é mencionado novamente em Hebreus, no Novo Testamento, como uma figura que se assemelha a Cristo. Seu nome significa Rei de Justiça, e ele é considerado um tipo de Cristo pela tradição cristã. No livro de Números, há um relato curioso sobre uma jumenta que falou com seu dono. O personagem é Balaão, e a jumenta é usada por Deus para alertá-lo sobre o caminho errado que estava seguindo. Essa história mostra como Deus pode usar qualquer meio para se comunicar com os seres humanos, inclusive animais. Os 10 mandamentos são amplamente conhecidos, mas você sabia que há mais de 600 mandamentos na Torá? O número exato é 613, segundo a tradição judaica. Esses mandamentos cobrem todos os aspectos da vida: moral, espiritual, civil e cerimonial. São instruções dadas por Deus ao povo de Israel para viverem de forma santa. A Arca da Aliança, construída sob orientação direta de Deus, é outro mistério fascinante. Revestida de ouro puro e guardada no Santo dos Santos, a arca representava a presença de Deus entre o povo. Disse que continha as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão. Até hoje, sua localização permanece desconhecida, alimentando teorias e buscas arqueológicas em todo o mundo. Você sabia que o nome de Deus não é mencionado em nenhum momento no livro de Ester? Isso mesmo. Apesar de ser um livro que demonstra claramente a providência divina e a salvação do povo judeu, o nome de Deus não aparece uma única vez. É um exemplo sutil de como Deus pode agir nos bastidores da história. Outro detalhe fascinante: a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi majoritariamente escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, como no livro de Daniel. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua franca da época, permitindo que a mensagem de Jesus se espalhasse pelo mundo. Por fim, uma curiosidade impressionante: o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Com 176 versículos, ele é um poema acróstico dividido em 22 seções, cada uma representando uma letra do alfabeto hebraico. Cada versículo celebra a palavra de Deus, seus mandamentos, decretos e estatutos. A Bíblia está repleta de personagens inusitados que marcaram a história com atitudes surpreendentes. Um deles é Enoque, citado em Gênesis. Ele andou com Deus e, diferentemente de outros homens, não passou pela morte. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24.
Ele é uma das poucas pessoas que foi levado vivo por Deus, assim como Elias. Falando em Elias, ele foi um dos maiores profetas de Israel. Em um episódio dramático, ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Após a humilhação dos falsos deuses, Elias ora e fogo desce do céu, consumindo o sacrifício. Esse milagre é um dos mais impressionantes do Antigo Testamento e demonstra o poder de Deus sobre todas as coisas. Você sabia que o número 40 aparece com frequência na Bíblia e está associado a períodos de provação e transformação? O dilúvio durou 40 dias e noites. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Esse número tem um simbolismo forte e indica preparação para algo novo. Outra curiosidade marcante é sobre o tamanho da Arca de Noé. Segundo a Bíblia, ela media cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Foi construída com madeira de gofer e dividida em 3 andares. A arca comportou pares de animais de todas as espécies, além de Noé, sua família e suprimentos. Estudos modernos sugerem que a embarcação era perfeitamente capaz de flutuar e resistir a longos períodos em águas turbulentas. Um dos milagres mais conhecidos é a travessia do Mar Vermelho. Moisés estende o cajado e as águas se dividem, permitindo que o povo de Israel atravesse a seco. Depois, as águas se fecham sobre o exército do faraó. Este evento é celebrado até hoje como o símbolo da libertação divina. No livro de Josué, há um relato que desafia toda lógica: o dia em que o sol parou. Josué orou e Deus atendeu, prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. É um dos eventos mais misteriosos da Bíblia e muitos estudiosos ainda debatem seu significado literal ou simbólico. O menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. Apesar de ser curto, é profundo e mostra a humanidade de Cristo. Ele chorou pela morte de Lázaro e pela dor das pessoas ao seu redor, revelando que Deus também se compadece do nosso sofrimento. Um personagem que também causa espanto é Sansão. Dotado de uma força sobrenatural, Sansão derrotou um leão com as próprias mãos e destruiu um exército com uma queixada de jumento. Sua força vinha de um voto de consagração a Deus, simbolizado por seu cabelo. Mesmo em seus últimos momentos, ele orou e derrubou um templo inteiro, destruindo seus inimigos. O nome mais longo da Bíblia é Maher-Shalal-Hasbaz, filho do profeta Isaías. Ele aparece em Isaías 8:1-3 e seu nome significa rápido para o despojo, veloz para a presa. Era uma mensagem profética de julgamento iminente. A Bíblia termina com um livro profético e cheio de simbolismos, o Apocalipse. Escrito por João, ele relata visões sobre o fim dos tempos, o juízo final e a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Os números 7 e 12 aparecem com frequência, representando perfeição e plenitude espiritual. A Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas também um registro histórico e geográfico riquíssimo. Ela menciona mais de 3.000 personagens diferentes e cita mais de 1.200 lugares geográficos. Um exemplo interessante é o Mar Morto, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto em 1947, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Esses manuscritos são cópias antigas de livros do Antigo Testamento, e muitos deles coincidem com os textos bíblicos que temos hoje, confirmando sua preservação ao longo dos séculos. Você sabia que a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, era considerada insignificante na época? Tanto que Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46. Essa observação mostra como Deus escolhe o improvável para realizar o extraordinário. A humildade de origens de Jesus contrasta com sua grandeza espiritual e missão divina. Outro detalhe fascinante é sobre o Templo de Salomão. Ele foi construído com extrema riqueza.
utilizando pedras preciosas, ouro, madeira de cedro e detalhamento minucioso. Estima-se que o valor investido em sua construção, se convertido para os dias de hoje, alcançaria bilhões de dólares. Foi um marco de adoração e símbolo da presença de Deus entre o povo. O Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, é outro lugar sagrado e envolto em mistério. Até hoje, não há consenso sobre sua localização exata, o que aumenta o fascínio e a busca arqueológica por evidências do Êxodo. O texto bíblico descreve trovões, relâmpagos e a voz de Deus ecoando da montanha, um dos momentos mais solenes da história sagrada. Na tradição judaica, o uso do nome de Deus, o tetragrama sagrado, Yud-Hah-Vav-Hah, era cercado de reverência e respeito. Tanto que os escribas, ao escreverem esse nome, paravam tudo, lavavam-se, usavam penas especiais e só então o registravam. Isso mostra o cuidado e temor que se tinha com a santidade do nome divino. Há também o mistério dos Nefilins, mencionados em Gênesis 6. Esses gigantes ou valentes da antiguidade seriam fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Existem diversas teorias sobre quem seriam esses seres, desde anjos caídos até reis antigos com grande poder. O texto é enigmático e até hoje gera debates intensos entre estudiosos e teólogos. No livro de Êxodo, Deus orienta Moisés a construir um tabernáculo portátil no deserto. Esse tabernáculo era um santuário móvel, onde Deus habitava com seu povo. Todos os detalhes, desde as medidas até os materiais usados, são cuidadosamente descritos. Isso mostra a importância da adoração organizada e da santidade no relacionamento com Deus. Você sabia que existiam cidades inteiras de refúgio? Deus ordenou que certas cidades fossem separadas para que pessoas que matassem alguém acidentalmente pudessem fugir para lá e serem protegidas até serem julgadas. Era uma forma de justiça e misericórdia dentro do sistema legal hebraico. Há também o detalhe das festas bíblicas. As 7 festas instituídas por Deus em Levítico 23, como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, não eram apenas comemorações, mas apontavam profeticamente para eventos futuros. A Páscoa simboliza a morte de Cristo, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e o Tabernáculos representa a futura morada com Deus. A Bíblia é, portanto, também um calendário profético. Por fim, uma curiosidade cultural. Os judeus não usavam sobrenomes como usamos hoje. Eles eram identificados pelo nome do pai ou pela cidade de origem. Por isso, vemos nomes como Jesus de Nazaré ou Simão, filho de Jonas. Essa forma de identificação era comum e nos ajuda a entender melhor o contexto dos relatos bíblicos. O Novo Testamento também está repleto de curiosidades fascinantes. Por exemplo, a genealogia de Jesus é apresentada de 2 formas distintas, em Mateus e em Lucas. A diferença entre essas listas sempre intrigou estudiosos. Acredita-se que Mateus apresenta a linhagem legal por meio de José, enquanto Lucas mostra a linhagem biológica por meio de Maria. Ambas, porém, apontam para Davi, cumprindo a profecia messiânica. Jesus realizou cerca de 35 milagres registrados nos evangelhos. Mas o apóstolo João afirma que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, o mundo não teria livros suficientes para conter tudo. Isso revela a grandiosidade de sua missão e o impacto de sua passagem na Terra. Os milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus. Você sabia que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher? Maria Madalena teve esse privilégio, algo extraordinário para a cultura da época, que não valorizava o testemunho feminino. Esse detalhe mostra como o cristianismo rompe barreiras sociais e valoriza o indivíduo, independentemente do gênero ou status.
O apóstolo Paulo escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Suas epístolas moldaram a teologia cristã, tratando de temas como salvação, graça, fé, vida no Espírito e a Igreja. Mesmo tendo sido um perseguidor de cristãos, Paulo teve um encontro radical com Cristo no caminho de Damasco e tornou-se um dos maiores evangelistas da história. Outra curiosidade é sobre o nome cristão. Ele foi usado pela primeira vez em Antioquia, segundo Atos 11, 26. Era uma forma de se referir àqueles que seguiam o ensinamento de Cristo. O termo, que inicialmente era usado de forma pejorativa, tornou-se símbolo de identidade e fé. No livro de Apocalipse, encontramos o número 666, conhecido como o número da besta. Ele tem sido alvo de especulações e interpretações diversas ao longo dos séculos. Alguns veem nele um código simbólico, outros uma referência histórica ao imperador Nero. O certo é que o número representa a oposição ao reino de Deus e está relacionado ao anticristo e ao engano nos tempos finais. O arrebatamento é outro tema polêmico e curioso. A palavra arrebatamento não aparece literalmente na maioria das traduções da Bíblia, mas a ideia está presente em textos como 1 Tessalonicenses 4,17, onde Paulo descreve os fiéis sendo arrebatados nas nuvens para se encontrarem com o Senhor. Esse evento é esperado por muitos como parte da segunda vinda de Cristo. A conversão do carcereiro de Filipos é uma das histórias mais emocionantes do Novo Testamento. Após um terremoto abrir as portas da prisão, Paulo e Silas permanecem no local, e isso impacta profundamente o carcereiro, que acaba perguntando: o que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta ecoa até hoje no coração de milhões de pessoas. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos termina de forma aberta, sem um desfecho claro? Isso porque a missão da Igreja continua até os dias atuais. O Espírito Santo, que desceu em Pentecostes, continua operando por meio dos crentes. O livro de Atos é, portanto, uma introdução à história que ainda está sendo escrita por todos que seguem a Cristo. A última curiosidade é sobre a promessa final de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa é a mensagem central da Bíblia. Deus presente, fiel, salvador. Da criação até a Nova Jerusalém, a Bíblia conta uma única e poderosa história. A busca incansável de Deus pela humanidade. Se gostou deste vídeo esclarecedor, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deus abençoa você e sua família. E até o próximo vídeo.